temos a incumbência de estar falando a palavra de Deus, juntamente com os irmãos, no livro de Efésios, né, que nós temos aí iniciado o estudo juntamente com o nosso irmão Diogo. O Bruno, ele nos falou na terça-feira passada a respeito do capítulo 2, e hoje nós vamos ler, né, e meditar juntamente com os irmãos, capítulo 3. Na verdade, eu quero comentar com os irmãos o versículo 14 até o versículo 20. Efésios capítulo 3, do verso 14 ao verso 20. A minha Bíblia, a tradução é um pouco diferente, mas no final, né, vai dizer a mesma coisa que eu estou lendo, amém? E diz assim: por esta causa me ponho de joelho diante do Pai. 14, 15. No qual toda a família dos céus e na terra toma o nome. Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejam fortalecidos com poder, mediante o Espírito, no homem interior. Para que Cristo habite pela fé nos nossos corações, a fim de estarmos enraizados e fundados em amor. E conhecer o amor de Jesus, né? A fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. Conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele se glória da Igreja por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Amém? Os irmãos podem tomar os seus assentos. Nós venhamos compreender esse texto a qual Paulo está se referindo. No capítulo 3, no versículo 1, nós vamos citar aqui alguns versículos, até nós chegarmos no versículo 14, para que nós possamos entender o contexto. Paulo, ele vai repetir, na verdade, o que ele já havia falado anteriormente, né? Ele vai dizer que por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo, por amor de vós, os gentios, né? Paulo aqui, então, ele está declarando, né, que ele está escrevendo essa carta preso. Há praticamente 4 anos que Paulo estava preso, e ele está escrevendo essa carta para os gentios, né? Os irmãos sabem que o Bruno aqui, ele trouxe a palavra aqui no capítulo 2, e ele falou a respeito dos gentios, né? Gentios eram aqueles que não faziam parte do povo de Israel no Velho Testamento, né? Quando Deus ele chama o povo de Israel, todo aquele que não era circuncidado era chamado gentio, né? Aí os irmãos perguntam: e nós que somos? Nós somos gentios, porque a Bíblia diz que nós somos da nova aliança de Cristo, né? Então, na verdade, quando Paulo está escrevendo essa carta aos Efésios, ele está trazendo esta palavra, né? Nós, lendo a carta aos Efésios, nós vamos ver que a carta é direcionada para nós, né?
Por que Paulo está escrevendo aos gentios? Porque Paulo ele vai deixar bem claro que a partir da morte de Jesus Cristo, né, que é a nova aliança, houve-se um divisor de águas, na verdade, né? Quando Cristo ele morre na cruz do Calvário, ele estava dizendo que o Evangelho agora não é um Evangelho somente dos judeus. Amém? Ele está dizendo que esse Evangelho ele tomou uma proporção de alcançar todo mundo, os 4 cantos da terra. Esse Evangelho, irmãos, ele tomou uma proporção tão grande a partir da morte de Jesus Cristo, que nós não tínhamos acesso a Deus diretamente, né? Era um acesso limitado. Mas a Bíblia ela diz que quando o véu do templo, quando Jesus ele morre, o véu do templo ele se rasga do alto a baixo. A partir daí nós temos um livre acesso, nós podemos falar com Deus diretamente, nós temos acesso ao trono de Deus, né? Então Paulo ele está escrevendo essa carta aqui aos gentios, né? Ele vai deixar bem declarado aqui no capítulo 1, que por esta causa eu, Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, por amor de vós, gentios, né? A qual seja, nós somos beneficiados, né? Através da morte de Jesus Cristo, porque Jesus ele não morreu somente para os ricos, somente para uma nação de Israel, não. Jesus ele morreu por todo o mundo, né? Em João 13,16 vai dizer que Deus ele amou o mundo de tal maneira, né, que Ele deu o seu único Filho para todo aquele que não pereça, né, tenha a vida eterna. Ou seja, todo aquele que hoje ele aceitar Cristo como Salvador da sua vida, ele fizer esta declaração, né, ele é salvo pelo meio da graça de Deus. Amém? Então, no capítulo 2, ele vai dizer, no verso 3:2, ele vai dizer: se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Ele vai dizer: olha, essa graça ela foi confiada a mim, e eu estou repassando o que eu aprendi para vocês, né? Aqui ele vai deixar bem claro aqui a respeito da graça do Senhor, né? Lá em Gálatas vai nos dá um entendimento bem amplo a respeito da graça de Deus. O que é a graça de Deus? Ela é um favor? Nós merecíamos? Não, nós não merecíamos ser salvos, né? Mas nós fomos beneficiados pela graça. A graça é o que? O condenado, ele está condenado à morte, né? A graça ela é um indulto, na verdade. É uma assinatura do juiz dizendo: olha, você está liberto, né? Isso é a graça. Nós estávamos condenados, não é verdade? Mas a partir da morte de Jesus Cristo, nós recebemos esse indulto dado por Deus. Nós somos livres. Nós não temos mais que pagar nenhum tipo de penitência. Nós não precisamos cumprir nenhum tipo mais de prisão, porque nós fomos libertos através do sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então você é livre. Amém? Você é livre. Jesus ele morreu para te dar liberdade. Você foi alcançado por esta graça. Os irmãos percebem que não é difícil, né? Muitas pessoas encontram dificuldade para ir para o céu. Mas você olha você pensa, né, que o sofrimento maior Jesus ele já passou por nós, que foi morrer na cruz do Calvário. Hoje a pessoa aceitando a Jesus como um Salvador, ele fazendo essa proclamação que Jesus Cristo morreu na cruz, né? Ele aceitando Jesus como Salvador da sua vida, ele confessando isso com os seus lábios, automaticamente ele obedecendo os mandamentos do Senhor, ele é salvo, ele é liberto do pecado, né? Isso enquanto ele tem vida.
Porque a Bíblia diz que a partir da morte segue o quê? O juízo. Né? Enquanto a pessoa está respirando, enquanto a pessoa está viva, a pessoa tem a oportunidade de ser salva. No verso 3 ele vai dizer: pois segundo uma revelação que me foi dada, conhecer o mistério conforme escrevi há pouco, resumidamente. Então esse mistério, quem era esse mistério que estava escondido? Esse mistério era Cristo, que foi revelado esse mistério, né? Estava escondido no seio do Pai. Mas por que escondido? Porque ele foi revelado no momento certo, né? No momento certo ele foi revelado. Havia uma promessa, na verdade, quando Eva ela comete ali o pecado juntamente com seu marido Adão, e nós estamos aí aprendendo na escola bíblica dominical sobre o livro de Gênesis, né? Deus então ele dá uma sentença para a serpente, e ele diz que da semente da mulher nasceria um que iria esmagar a cabeça da serpente. Então Jesus ele nasce no tempo oportuno, né? O ministério de Jesus foi um ministério que durou muito rápido, durou apenas 3 anos, mas foi um ministério que teve todo o efeito de salvação da humanidade. Então nós somos beneficiados, nós somos salvos pela morte de Jesus Cristo, pela graça, através de Jesus Cristo. Então no capítulo 4 ele vai dizer: porque quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. 5. O qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas, no Espírito Santo. Né? Então as outras gerações, elas não tiveram a oportunidade, né, que nós estamos tendo, né? Porque até então Cristo não tinha sido revelado. Eles estavam sobre a lei de quem? A lei de Moisés. Abra sua Bíblia aí no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 17. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 17. Quem encontrou pode ler. Porque a lei foi dada por meio de Moisés, mas graça e verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Amém? Então a lei, ela foi dada por meio de Moisés, mas a graça e a salvação, ela veio através de Jesus Cristo. Então olha para você ver como nós somos uma geração beneficiada, né? Nós somos uma geração beneficiada. Então na época da lei, eles não conheciam a Jesus. Claro que os profetas, eles profetizaram a respeito de Cristo, né? Tudo no Velho Testamento apontava para Jesus Cristo. Todo o Velho Testamento ele apontava para o nascimento de Jesus Cristo. Isaías, por exemplo, ele foi o profeta que mais falou a respeito do nascimento de Jesus Cristo e da morte de Jesus, né? Mas eles não tiveram o mesmo benefício que nós estamos tendo, a graça, o Evangelho, tão fácil de ser recebido. Claro, a facilidade que nós temos de receber a salvação. Basta você obedecer, né? Basta você ir até o fim, né? E nós seremos salvos, né? Nós teremos a vida eterna. Já pensou na vida eterna? Você já teve a noção da dimensão do que é a vida eterna? E do que é o inferno? A pessoa viver, né? Vamos dizer, uma eternidade em tormento. Em tormento. Nós temos a oportunidade de nós vivermos a eternidade em gozo com Cristo. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é maravilhoso, isso foi nos dado através de Jesus Cristo. Isso é uma graça, isso é um benefício que nós temos. Através de Jesus Cristo, nós seremos salvos. Então a morte de Jesus, ela nos trouxe a salvação, ela nos trouxe a liberdade.
6. A saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo, e com participação da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus por mim concedida, segundo a força operante do seu poder. Paulo aqui ele vai dizer que ele foi constituído ministro de Cristo, conforme o dom da graça, né? Conforme o benefício que ele recebeu, ele foi constituído ministro. Então aqui ele faz jus àquilo que ele era um ministro de Jesus Cristo, né? Um anunciador da palavra do Senhor, pela força operante do poder. Então o 8, a mim, o menos de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Paulo aqui ele enfatiza e ele deixa aqui bem claro. Nós lendo esta carta aos Efésios, nós vemos aqui, Diogo, a felicidade de Paulo escrever. Ele escreve com prazer, né? Ele escreve com prazer, preso numa cadeia, numa masmorra, quem sabe escura, úmida, mas ele escreve com prazer. Ele vai dizer: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o Evangelho insondáveis das riquezas de Cristo. O Evangelho, irmão, é algo rico, é algo poderoso, é algo que tem que ser anunciado, que tem que ser pregado, né? Esse Evangelho ele não foi dado a nós de graça, ele teve um preço pago, né? Lá no livro de Pedro, se não me faz segunda Pedro, ele vai dizer que não foi com ouro nem com prata que nós fomos comprados, mas pelo poder, né, do sangue de Jesus. Aleluia. Né? Então ele vai dizer que o sangue de Jesus é algo que é incomparável a qualquer tipo de riquezas aqui da terra. Tá? Então o 9 ele vai dizer: e manifestar da qual seja a dispensação do ministério deste século, oculto em Deus que criou todas as coisas. O 10: para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Aqui ele está dizendo aqui, olha, a multiforme sabedoria de Deus, ela é conhecida pelos principados e potestades. Ou seja, ele está dizendo aqui, até mesmo os principados, até mesmo os anjos caídos, eles têm que olhar para a multiforme graça de Deus e sabedoria e ficar admirados do poder de Deus. É isso que Paulo está dizendo. O 11: segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, o nosso Senhor. 12: pelo qual temos ousadia e acesso e confiança mediante a fé nele. Nós temos que ter a ousadia em Cristo Jesus. Aleluia. Nós temos que ter a confiança em Cristo Jesus. Nós temos que declarar, irmão, de cabeça erguida, com um sorriso nos nossos lábios, e dizer: aleluia, glória a Deus, que nós somos felizes por ter esse Evangelho, aleluia, em nossas vidas. O 12: pelo qual temos ousadia, acesso e confiança mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleceis nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Então aqui, Paulo ele faz um breve resumo, né, daquilo que ele vai falar no verso 14 até o verso 21, pois do 14 ao verso 21, ela é uma oração.
Você vai perceber que do versículo 14 até o verso 21, Paulo ele vai iniciar aqui uma oração. E essa é a oração que eu quero comentar com os irmãos nessa noite. Então aqui começa aqui a minha palavra. Amém? Amém. Então Paulo ele estava realizando aqui um poderoso ministério na prisão. Qual que era o ministério? O ministério da intercessão. Paulo ele nunca separou o ministério da instrução do ministério da oração. O ministério da instrução de Paulo, ele sempre foi pautado pelo ministério da oração. Sempre o ministério da instrução e da oração caminhavam juntos. Paulo ele sempre fazia essa junção. Então foi nas Escrituras que Deus revelou para Paulo a sua vontade, né? Foi na Escritura que Paulo ele foi compreendendo as Escrituras que Paulo ele recebeu essa dádiva do Senhor, né, para nos ensinar. Agora, ele já falou isso no capítulo 1 e no capítulo 2, que outrora ele era o que? Um perseguidor da igreja, né? Ele era um perseguidor. Além de perseguidor, Paulo sempre foi um estudioso da palavra de Deus, porque ele tinha formação, né? Não está falando aqui de um perseguidor que não tinha conhecimento da palavra. Não, Paulo ele tinha um grande conhecimento da palavra, porque ele foi formado aos pés de Gamaliel, né? Que era um grande professor da época. E Paulo ele teve uma formação acadêmica, né? Se fosse hoje, seria um curso de teologia na melhor faculdade que existe na face da terra. Paulo ele foi formado, né? Mas só a formação das letras não era suficiente. Não, Paulo então ele vai dizer: olha, eu recebi do Senhor. Você já viu algum versículo assim? Paulo está dizendo: olha, eu recebi do Senhor que também vos ensinei. Ou seja, eu recebi do Senhor a instrução, a sabedoria, e tudo que eu recebi do Senhor, eu estou passando para vocês. Aleluia. Então, quando nós lemos as cartas de Paulo, Efésios, por exemplo, nós temos que entender que Paulo está querendo passar uma mensagem para nós. A nossa leitura da palavra de Deus, ela não tem que ser uma leitura como você está lendo uma revista, um livro, né? Porque às vezes a gente começa a ler um livro, se o livro for bom, a gente vai ler até a última página, né? Mas se o livro for ruim e você não estiver entendendo, o que você vai fazer? Você vai deixar ele de lado, você não vai mais buscar. A palavra do Senhor é diferente. Quanto mais você lê, mais você quer ler. Quanto mais você busca, mais você quer buscar. E às vezes você ouve a palavra do Senhor, você lê uma palavra do Senhor, por exemplo, você lê um versículo, ou seja, uma passagem, uma parábola, e daqui a pouco você ouve essa parábola contada por uma outra pessoa, você vai ouvir de uma forma diferente. Deus está usando a palavra dele para falar com você de uma forma diferente. Então Paulo ele escreve a carta aos Efésios e ele está passando aqui uma mensagem para nós, né? Então aqui nessa oração, Paulo aqui ele está intercedendo, né? É uma oração intercessória. E então na introdução dessa oração nós podemos aprender três coisas que tem uma grande relevância para nós. Paulo ele dobra os joelhos perante o Pai, exaltação pela obra de Deus da igreja, confiança. E o que é que Paulo ele pede a Deus nessa oração? Primeiro, ele pede poder interior, né? Isso está lá no 16 e o 17. Vamos ler 3, 16 e 17, que vai dizer assim: para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejais fortalecido com poder mediante o Espírito no homem anterior. Isso é uma oração,
né? Então Paulo aqui ele está pedindo poder interior. Paulo não pede mudança das circunstâncias, mas poder. A sua preocupação não é com as coisas materiais, mas é com as espirituais. Nós temos, irmãos, que focar naquilo que é espiritual, naquilo que nos satisfaz interiormente. E às vezes nós estamos muito preocupados com as coisas materiais, as coisas externas, e às vezes o interior nosso está vazio. E nós temos que preencher esse interior, né? Nos fortalecer. Essa oração não é apenas espiritual, mas também específica. Paulo aqui ele não fala, nem usa expressões genéricas, não pede alívio dos problemas, mas ele pede poder para enfrentar os problemas. E de um momento na carta de Paulo você vai ver ele choramingando pelos cantos. Não! Imagina, se você for hoje visitar uma pessoa presa, não sei se você já teve essa experiência de ir numa cadeia fazer uma visita. Eu já fui. E o que você vê lá é lamento. É a pessoa, olha, eu coloquei um advogado e eu não consigo sair daqui. Vê se vocês conseguem me ajudar. É isso que você ouve. Mas Paulo aqui não, você vê uma pessoa feliz, pedindo para Deus renovar o seu interior, para que crie nele fé, esperança, perseverança para lutar, para que o seu interior fosse mais fortalecido. Então o poder é concedido por quem? Pelo Espírito. A presença do Espírito na vida é evidência da salvação, mas o poder do Espírito é a evidência da capacitação para a vida. Nós temos pensado a respeito do avivamento errado. Nós, como pentecostais, nós temos que rever nossos conceitos. Às vezes nós achamos que avivamento é o sapateado, é o gira-gira, é a língua, os estranhos, é o barulho. Não. Antigamente, quando as noivas casavam, se pegava aquelas latas de leite, vinho, amarrava nelas muitas cordas. E quando o carro ia sair, eles amarravam na traseira do carro aquele monte de lata. E quando o noivo saía, eles nem percebiam, era aquele barulho. As latas estavam cheias? As latas estavam vazias. E fazia muito barulho. Hoje nós estamos preocupados com muito barulho, mas pessoas são vazias. Deus ele não quer uma igreja cheia de pessoas vazias, Ele quer pessoas que tenham qualidades espirituais para com Ele. Aleluia. Obediência. Estamos muito focados em festas, em congressos, e às vezes se canta 10 louvores. Você vai em congresso onde se canta 10, 12 louvores, e aí se dá 10 minutos para a palavra de Deus. Avivamento, todos os avivamentos da Bíblia Sagrada, ele se inicia com a palavra de Deus. Esdras, o povo estava passando uma calamidade, o povo estava totalmente fora dos padrões que Deus queria. Aí Deus usa Esdras para poder pregar. Esdras, então ele leva o povo em uma praça, onde ele começa a pregar a palavra do Senhor, o dia todo pregando. Aí quando chega no final do dia, as pessoas se vestem de saco, cobre até os animais,
E Deus, Ele começa então a renovar a fé do povo novamente. Eu não sei se você já ouviu falar de de Ed Edwards, lá na Inglaterra. Ele vai pregar um sermão nas mãos de um Deus irado. Ele faz um jejum intermitente de 30 dias. Ele era pregador, isso em 1800 e tal. E ele vai pregar um sermão no final do seu jejum. E quando ele leva o povo para a praça, ele começa a pregar. O seu rosto está tão resplandecente que ele prega com a Bíblia no seu rosto. E ele prega esse sermão, e quando ele prega, as pessoas começam a ouvir o sermão dele, e a sensação é que o inferno está debaixo dos seus pés. A sensação que as pessoas estão caindo para dentro do inferno. E houve-se um grande avivamento naquele lugar, através da palavra de Deus. O povo sem a palavra de Deus, o povo se corrompe. Paulo aqui, ele está preocupado em pregar a palavra de Deus para os gentios, porque Éfeso era uma igreja que precisava ouvir o sermão de Paulo. Então aqui, essa oração dele no segundo, a segunda questão aqui, ele vai falar sobre o aprofundamento do amor fraternal. Isso está no versículo 17, na parte B. Paulo, ele ora para que os crentes sejam fortalecidos para amar. Nessa nova comunidade que Deus está formando, o amor é a virtude mais importante. Precisamos do poder do Espírito e da habitação de Cristo para amar uns aos outros, principalmente atravessando o profundo abismo racial. A igreja precisa ter esse amor para com o próximo, esse amor de Deus que invadiu nações, esse amor de Deus que é como um rio que corre, que vai alcançando as pessoas através do Evangelho, que vai chegando nas comunidades, que vai chegando nas nações. Esse é o amor de Deus. Agora Deus, ele precisa que esse amor ele chegue até as ruas, que seja até os valados, que chegam até as biqueiras, que chega até os prostíbulos. Como? Eu e você anunciando esse Evangelho. O amor de Deus, ele nos alcançou um dia. Cada um aqui, se der a oportunidade, vai contar a sua história de como conheceu o Evangelho. Não é verdade? Por quê? Porque esse amor um dia, esse rio um dia, ele passou pela sua casa. Ele passou pela sua família. Você conheceu o Evangelho. Você conheceu a Cristo através da pregação, através desse amor. O amor é a principal virtude cristã, é a evidência do nosso discipulado e a condição para realizarmos a obra de Deus e o cumprimento da lei. O conhecimento incha, mas o amor ele edifica. Aleluia. O amor ele é edificante. Esse amor de Deus ele tem que invadir os nossos corações. E Paulo está dizendo isso aqui no verso 17, a parte B, que ele vai dizer: assim habite em Cristo em vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Arraigados e alicerçados. Quando fala em arraigados, fala de raízes, fala em raízes que ela tem o poder de abraçar uma rocha. Diz que alguns agricultores no Oriente Médio,
quando eles iam plantar um pé de figueira, né? Eles procuravam plantar essas figueiras onde tinha alguma árvore do cedro do Líbano, e eles plantavam essa figueira do lado do pé do cedro. Então essas figueiras, quando elas eram plantadas, que as suas raízes elas iam crescendo, ela começava a abraçar aquelas raízes do cedro. Então poderia chover, poderia ventar, poderia fazer o que quisesse, essas figueiras não caíam, não eram derribadas, porque elas estavam arraigadas. Então deu para você ter uma compreensão do que é arraigados, né? Então nós precisamos que o amor ele seja arraigados, né? O 3, a compreensão do amor de Cristo. Nós precisamos de força e poder para compreender o amor de Cristo. A ideia central provém de duas ideias: compreender, que sugere compreensão intelectual, e representa apossar-se de alguma coisa, tornando a sua propriedade. E conhecer refere-se ao conhecimento alcançado pela experiência. Portanto, a súplica implica que os crentes tenham um conhecimento objetivo do amor de Cristo e uma profunda experiência nele. Você conhece o amor de Cristo? Você já compactuou com o amor de Cristo? Você sabia que Cristo ele não troca você por nada, que você é a propriedade dele? Aleluia. Agora nós precisamos compreender aqui o que Paulo está dizendo no verso 18, que ele vai dizer assim, a fim de poderes compreender. Precisamos compreender, né? Compreender aqui é obter o conhecimento com todos os santos, do qual é a largura e o comprimento, altura e profundidade, né? Eu sempre fiquei pensando a respeito desse texto, e eu já tinha lido o livro de Efésios, né? Qual que é a compreensão desse texto? Altura, largura e profundidade. Então, o amor de Cristo ele é suficiente para durar toda a eternidade. Aleluia. É um amor sem fim, né? Não é que Cristo ele ama, daqui a pouco ele deixa de amar. Isso acontece conosco, irmãos, que somos infalíveis. Nós somos falíveis, na verdade, né? Hoje a pessoa ama, daqui a pouco a pessoa não ama mais. A pessoa tem sentimento, daqui a pouco a pessoa não tem mais sentimento, né? Não sei se você percebeu essa semana, foi ontem, um pai ele matou as suas 2 filhas a facadas. Quem sabe quando essas filhas nasceram ele dizia que amava elas, mas o amor dele agora acabou. Por quê? Porque é um amor que passageiro. Então é suficiente cumprido para durar toda a eternidade. É suficiente profundo para alcançar o pecador mais degradado. O amor de Cristo ele alcança todo tipo de pecador. Às vezes a pessoa ela é um traficante, ele é um estuprador, e para nós que nós somos humanos, isso não tem perdão, não é verdade? Como que pode? Uma pessoa matou, roubou e agora diz que é crente. Já ouviu isso? Não, o amor de Cristo alcança. Jesus ele estava na cruz, tinha 2 ladrões do seu lado. Um não fez muita questão de Jesus estar ali, mas o outro não. Ele disse: Senhor, olha, eu sou pecador. Quem sabe ele disse: olha, Senhor, eu sou pecador, eu preciso ser salvo. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aí Jesus poderia muito bem dizer: rapaz, o que você está me pedindo? Eu não fiz nada, mas eu estou aqui, eu não sou ladrão.
você é ladrão, eu não. Mas não, Jesus olha para ele e diz assim: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Há salvação para você. Aleluia. A salvação entrou na sua vida. Você não vai para o inferno, você vai desfrutar da eternidade. Aleluia. Aleluia. E é suficientemente alto para levar você até o céu. Aleluia. Glória a Deus. Um dia nós estaremos com Ele lá no céu. Aleluia. 4. A plenitude de Deus. Está lá no 19b. Paulo ele vai dizer o seguinte: e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomado de toda a plenitude de Deus. Aleluia. Eu até dei um tema para essa palavra aqui: a amplitude do amor de Deus, né? É o amor amplo, é o amor que não tem fim, é o amor que se estende de geração a geração, que invade toda a eternidade. Tem como você pensar nisso? A nossa mente não dá para pensar nisso, né? Mas Paulo ele fala que devemos ser cheios da plenitude do Filho, do Pai e do Espírito Santo. Nós precisamos conhecer uma trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que habita em nós de forma plena. O pedido de Paulo é que sejamos tomados de toda a plenitude de Deus, que devemos ser santos como Deus é santo e perfeito como Deus é perfeito. Nós devemos ficar cheio até o limite. É como um copo de água desse daqui, ó. Esse copo aqui está cheio. Tá cheio ou não está? Está cheio? Não. Falta um pouco. Ele é cheio quando ele transborda. Aí ele é cheio. E é assim que Paulo está dizendo que nós temos que ter, que nós sejamos cheios até transbordar, até que não caiba, né? Até que quando você é cheio e transborda, é que você alcança outras pessoas, é quando você passa a compartilhar com outras pessoas. É como uma... Eu não sei se vocês sabem o que é aquela roda que tem no interior, que ela é uma roda, que ela roda constante. A água vai caindo, ela vai rodando e vai socando o pilão. Já viu, Paulo? Roda d'água. Outro fala mujolo, não é verdade? É quando ela transborda e ela vai rodando. Por quê? Porque sempre está transbordando e sempre vai rodando. E quando vai rodando, ela vai batendo e vai socando. Nós temos que ser assim, irmão, sempre transbordando, nunca parando, sempre na mesma atividade, sempre o Espírito Santo nos usando, sempre a nossa boca falando de Jesus, sempre o nosso pensamento estamos de acordo com Cristo. Glória a Deus. Aleluia. E nós sejamos cheios, a nossa vida é transformada. E quando a nossa vida é transformada, não tem mais espaço para rancor, não tem mais espaço para disse-me-disse. É quando você chega na igreja e você começa a não ver mais defeito das pessoas, saber que você tem defeito. Quem sabe os meus defeitos, eles são maiores do que os seus defeitos. Mas quando nós começamos a olhar o defeito do irmão, o defeito da irmã, irmãos, isso às vezes nos faz nós afastarmos do corpo de Cristo. Nós perdemos a sensibilidade. O culto para nós não tem mais o mesmo fervor. Isso é um perigo da igreja, porque a frieza espiritual ela contamina outras pessoas. Eu lembro que o pastor Geraldo Magela ele sempre contava uma história de uns porco-espinho que tem na Antártida, né?
E aquele porco-espinho, eles vivem em comunidade. E eles precisam estar um do lado do outro para se aquecer à noite, para que eles não morram. Mesmo com os espinhos, às vezes atrapalhando aqueles que estão do seu lado, mas mesmo assim ele está junto ali para suportar o frio da noite. Aí ele, fazendo essa comparação, ele dizia que nós também temos que ser assim. Ainda que, existe alguns espinhos do irmão que está aqui do meu lado, mas nós temos que estar juntos para nós suportarmos. Nós temos que estar juntos, nós temos que estar, lado a lado. O Salmo 133, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Para nós terminarmos aqui essa oração de Paulo, a capacidade de Deus de responder às orações. John Stott, ele vai dizer que essa capacidade é composta de 7 etapas baseadas no fato de que Deus é poderoso para fazer, pois não está ocioso, inativo nem morto. O que pedimos, pois Ele escuta nossas orações e responde o que pensamos, pois lê o nosso pensamento, pois tudo Ele sabe, tudo Ele pode realizar, pois Deus, Ele não é um Deus que é inerte. Deus não é um Deus que está lá no céu paralisado, sentado no trono e paralisado, não. Deus está ativo 24 horas por dia. Às vezes a nossa oração, nós fazemos uma oração às vezes tão rápido, nós achamos que a nossa oração não sai do teto, não é verdade? Às vezes nós estamos orando com um joelho no chão e o outro já na cama. Ou às vezes nem oramos. Mas Deus, Ele continua no trono. Deus, Ele continua no mesmo lugar. Foi como aquela pregação que nós pregamos aqui sobre Isaías. Isaías estava preocupado com o trono que estava vazio na terra, mas o trono lá no céu estava preenchido. O trono de Deus estava ocupado. E Paulo, ele faz essa oração dizendo: olha, Deus, Ele continua o mesmo, Ele não mudou. Deus, Ele continua o mesmo. Fortalecei-vos, se encha do poder de Deus. Amém, meus irmãos? Que o Senhor venha abençoar os irmãos, Na próxima terça, com certeza, o irmão Geraldo vai ser usado também. Não falta na próxima terça. Que Deus tenha uma palavra para você também. Amém, meus irmãos? Amém.